Fala galera, vamos falar um pouco sobre a rodada dura da Libertadores da América para os brasileiros. Os brasileiros estão sofrendo na Libertadores aqui, mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, vai ajudar demais. Vamos começar com o Flamengo na terça-feira. Flamengo 0, LDU 0, né? Jogo em Quito, na altitude. Um jogo difícil, mas o Flamengo, pra mim, anda bem abaixo, tá, galera? O Flamengo tem jogado menos futebol. Tem perdido muita chance, e a LDU podia até ter ganhado o jogo, mas o time da LDU também tinha uma certa limitação. E eu acho que o Flamengo claramente sentiu o cansaço, né? É um jogo que exige muito dos times, né? A altitude, ela exige muito fisicamente, exige mentalmente. Você tem que estar legal. E o cansaço acumulado das rodadas, quarto domingo, vão começar a bater agora. Lesões começando a acontecer. Mas um resultado ruim para o Flamengo, que poderia ter sido pior, tá? Se o Flamengo perde esse jogo, a LDU ia a 7 e o Central Córdoba, se ganhar do Táchira, possivelmente vai ganhar. Se ganhar do Táchira, vai a 7 também. Então iria 2 times com 7 pontos e o Flamengo permaneceria com 3 pontos. E teria que tirar em 3 rodadas, tirar 4 pontos, tá? Mas, como conseguiu um empate, a LDU com 5, o Córdoba por enquanto tem 4, Flamengo 4, o Córdoba ainda enfrenta o Deportivo Táchira. Outro brasileiro que jogou na terça foi o Internacional. Cara, e que jogo, hein? Que jogo, que recuperação. O Internacional tava perdendo o jogo, tomou 2-0, 3-0 e fez o 3-1 antes de acabar o intervalo. E o Inter, tomando gols bobos, né? Gols de contra-ataque aí. O Inter teve muito mais finalização, 72% de pós-bola, 14 finalizações. O Nacional chutou 5 vezes no gol, acertou 3 que foram gol. Chutou 5 vezes, chutou 9 vezes, 5 no gol e 3 gols marcados. Mas o Inter foi atrás. O Inter foi dentro, tava 3-1 e o Inter no segundo tempo foi pressionar, foi macetar e conseguiu um empate. Resultado importante, a derrota era catastrófico pro Internacional, tá? Catastrófico pro Internacional, porque se o Inter perde, o Nacional ia a 3, o Inter ficava com 4, o Bahia tem 4 e o Atlético Nacional tem 3, só que o Bahia joga contra o Atlético Nacional hoje. Se o Bahia ganhar, é líder do grupo. Empatando, o Inter continua na liderança do grupo e tá tudo embolado. Grupo muito equilibrado, todo mundo pode passar, ainda mais rolar um empate outro. Hoje entre Bahia e Internacional, até agora, nenhuma vitória para os brasileiros, que eu não falei até aqui, né? Mas vai chegar a vitória do nosso tricolor. E aí, ontem, jogou Fortaleza e Carabobo, 1-1, Fortaleza estava ganhando, Bucaramanga, né? Carabobo. E o Bucaramanga. O Fortaleza estava ganhando de 1-0, gol do Daverson, um Mr. Libertadores, né? O Davinho, ele gosta de Libertadores, ele marca, ele sente aquela pressão, ele gosta de viver esse momento em Libertadores, ele é diferente. Não tenho o que dizer, o Daverson é diferente em Libertadores. Fez 1-0, mas o Fortaleza tomou um empate aos 89, era uma vitória importantíssima. Tomou um empate com pênalti marcado e empatou o Bucaramanga, que é o líder do grupo. Se o Fortaleza ganhasse, o Fortaleza ia a 3, os primeiros 3 pontos, mas o Fortaleza conseguiu fazer o seu primeiro ponto. Lembrando que o Colo-Colo e o Fortaleza, o jogo não terminou devido àqueles conflitos, aquelas tretas, aquelas cenas lamentáveis que rolou lá em Santiago, tá? Mas o Fortaleza ainda tem chance. Vamos ver o que esperar do Fortal. E para já começar indo para as últimas partidas que faltam, teve também Estudiantes 1, Botafogo 0. Cara, o Botafogo, um gol meio bizarro do John ali, né? Não entendi o que o John fez. Mas, cara, o Botafogo não tá jogando bem, galera. O futebol do Botafogo tá bem abaixo. O Renato Paiva, o Papaiva, não tá legal. Os jogadores têm muita dificuldade em atacar, propor o jogo. O Botafogo não consegue ficar muito tempo com a bola. Os passes do Botafogo, parece que a bola queima no pé dos botafoguenses. Então a gente precisa, cara, entender como que vai ser essa situação aí. Porque eu não tô vendo evolução, acho que pelo contrário, tá tendo muita dificuldade de construir jogo, de propor jogo. O time é campeão da América, o time é campeão brasileiro, tem um baita time, um baita elenco. Mas tá jogando mal demais o Fogão. Fogão! Eu acho que o Papaiva, a pressão do Renato Paiva dos próximos jogos é gigantesca. Se ele não conseguir uma vitória, galera, não vejo um futuro para esse Botafogo, que se complicou. Perdeu para o Estudiantes, que é um bom time. É um time chato, né? Um time chato, um time que
tem um aporte financeiro forte agora. E o grupo do Botafogo ficou o seguinte: Universidade do Chile, 7 pontos, Estudiantes, 6 pontos, Botafogo, 3 pontos jogados e Carabobo, 1 ponto. O Botafogo tá ferrado, né? Universidade do Chile e Estudiantes, jogos difíceis, vai ter que tirar 3 pontos do Estudiantes, é um jogo só, em 3 disputados que faltam ainda. Botafogo, a situação tá complicada, mas dá pra acreditar no Fogão, dá pra acreditar na classificação do Botafogo. E ele, talvez o brasileiro mais tranquilo na Libertadores até agora, porque o Palmeiras pode ganhar hoje e ir a 9, né, e você tá 100%, que é o nosso tricolor paulista, o São Paulo. Ganhou do Libertad 2-0, hein? Baita vitória fora de casa, a segunda fora de casa do São Paulo. Baita vitória. Chega a 7 pontos. Libertad tem 6. Foi do Libertad? Peraí, eu tô confundindo, eu acho. Foi do... Não, foi do Libertad, 2-0. O Libertad tem 6 pontos, tinha ganhado os outros 2 jogos. O São Paulo foi lá e conseguiu uma baita vitória contra o Libertad. 7 pontos, 6 Libertad, 4 Alianza Lima. Um grupo ainda que tá tendo oportunidades aí do Alianza ainda passar, time chatinho. Mas o São Paulo conseguiu a vitória sem Lucas, sem Oscar, com gol de Ferreirinha e André Silva de novo. Não foi isso? Ferreirinha que fez o gol? Não, mentira, foi o gol. Outro Ferreira, né? Foi outro Ferreira. Mas o André Silva e o outro Ferreira, o moleque da base. E o André Silva fizeram os 2 gols. O São Paulo ganhou no segundo tempo. O time do São Paulo muito desfalcado, tá? Muito desfalcado. Jogou ontem Rafael Ferrarese, Juan Alan Franco, Wendel, Marco Antônio, Alisson e Cedric, Alves, André Silva e Ferreira. Luciano no banco, Enzo Dias no banco. Caramba, sem vários jogadores, sem Caleri, sem Lucas, sem Oscar. E o São Paulo foi lá no Paraguai e conseguiu fazer 3 pontos. Foi a 7. Baita vitória, vitória maiúscula do São Paulo, que joga na Sul-Americana. Os brasileiros também não foram legal. O Galo empatou um jogo horroroso. Já falei aqui desse jogo do Galo. Jogo horroroso. Mas aí tem outras partidas hoje. O Vasco empatou 0-0 em casa contra o Lanús. Lanús um time chatíssimo na Sula. União Espanhola 1, Fluminense 1. Fluminense, eu acho que o Renato Gaúcho nem viajou pra esse jogo, tá? É isso mesmo, o Renato Gaúcho nem viajou pra esse jogo. O time reservaço do Fluminense conseguiu empate com a União Espanhola. O Galo empatou. Vitória perdeu por Cerro Largo em casa. E o Muxico, né, que a gente sempre fala, foi a 9 pontos no grupo. Hoje tem Godoy Cruz e Grêmio, Corinthians e Racing, Palestino e Cruzeiro para terminar os brasileiros. O Vitória tá com 2 pontos. Tá complicada a situação do Vitória no grupo dele, tá? Cadê o Flu? O Grêmio tá em segundo com 6, o Corinthians tá com 1 ponto, precisa ganhar hoje, senão vai ficar complicado. O Cruzeiro tá com 0 pontos, precisa ganhar hoje. O Fluminense tá com 7 pontos, o Galo com 5 pontos, ambos líder do grupo. O Vasco é o segundo colocado com 5 pontos, tá bom? Essas são as informações da Libertadores Sul-Americana. Deixa aqui nos comentários se alguma curiosidade que você queria falar desses jogos. Um beijo, tchau, tchau.